Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que ontem participou de uma live sensacional com o Raul Plasman. Teve ontem no canal, 4 horas de live, apenas para vocês entenderem a humildade do Raul. E se vocês quiserem também reconhecerem a inteligência, a propriedade a qual ele discorre sobre futebol, é só dar um pulinho no canal. Foi a última live que nós fizemos. E aliás, por falar em live, hoje uma que vai começar às 9h30 para poder reagir ao jogo do Vasco e Corinthians, sem nenhuma predileção, obviamente sempre dando aquela secada no Vasco, e depois, em continuidade a essa reação, vem a live raiz, que vai enveredar pela madrugada. Portanto, quero convidar vocês a isso. Mas, meus amigos, se inscrevam aí no canal, deixa o like no vídeo. Se você gostar da minha explanação, mesmo que você não concorde, deixa o like, é muito importante, mas participe aí. Eu quero te falar uma coisa: o Flamengo está nessa situação por culpa do Landim. O Palmeiras está nessa situação de ganhar alguns títulos esse ano e em outros anos por culpa do Landim. Portanto, eu quero dizer a vocês que o verdadeiro craque, isso mesmo, o verdadeiro craque do Palmeiras não é o Veiga, não é o Rony, não é o Gomes, não é o Everton. O verdadeiro craque do Palmeiras é o Landim, porque ele é o agente contributivo para que realmente o Palmeiras tenha vencido esses campeonatos ao longo do tempo. Sabe por quê, meus amigos? Porque vocês sabem a ideia que eu tenho sobre futebol e vocês sabem também como eu lamento que o Flamengo tenha escolhido técnicos inapropriados ao longo desses anos. Vocês sabem muito bem que a ideia de jogo que eu tenho, a ideia de jogo que eu entenda que seja a melhor para o futebol, não é exatamente a ideia de jogo que o Palmeiras pratica, porque o Palmeiras pratica uma ideia de jogo que, no meu entendimento, é a antítese do que deveria acontecer aqui no futebol. Sabe por quê? Porque é um jogo feio, o futebol concorre com outros entretenimentos, o futebol concorre com o cinema, o futebol concorre com o teatro, o futebol concorre com o parque no dia de domingo, o futebol concorre com a Netflix, com as séries, com os programas de domingo, o futebol concorre com os churrascos de família, o futebol tem concorrentes como entretenimento. E daí, meus amigos, ele precisa ser plástico também, ele precisa ser bonito, precisa ser um futebol jogado não apenas com força, mas com elegância, precisa ser um futebol jogado com beleza. E isso, de fato, o Palmeiras não tem, porque não tem jogadores para poder praticar assim. E ainda por cima, o futebol, acho que como qualquer outro esporte e como em qualquer âmbito das nossas vidas, precisa ter sorte sim, mas realmente o Palmeiras tem sorte demais. É um time que, é verdade, é valoroso porque joga pelo treinador, que é um ator, um treinador que, na verdade, merecia ganhar um Oscar de melhor ator de todos esses anos. Melhor ator, inclusive, dos atores que ganharam Oscar trabalhando em filmes. O que o Abel faz é um espetáculo cênico, teatral, que, como eu falei no vídeo de ontem, ele deve dar muita gargalhada, realmente, com a sua esposa dentro de casa. E ainda por cima tem uma sorte danada, os gols do Palmeiras são sempre de bolas espirradas, bolas entregadas, como o caso desgraçado do belga, que entregou o jogo no início de uma prorrogação do Campeonato da Libertadores, da final da Libertadores. O Palmeiras joga dessa maneira. É um time que tem valor, é um time que luta, eu não tenho nenhuma dúvida, mas joga feio pra caramba. O Palmeiras é uma baranga. Vocês me desculpem aí, torcedores do Palmeiras, que agora estão empolgados. Há um tempo atrás estavam reclamando bastante da Leila, do avião da Leila, agora está todo mundo calado aí, ninguém mais fala da Leila. Impressionante como tudo se transformou. Estavam pedindo alguns até a cabeça do Abel Ferreira, mas é impressionante como as coisas
se transformam. Eu não, eu venho mantendo a regularidade dos meus comentários. Eu digo realmente que o Flamengo foi muito irregular, eu digo que o Flamengo jogou um péssimo futebol, e é só por isso que o Flamengo pode encerrar o ano sem ganhar absolutamente nada. Você vai dizer assim para mim: Gil, você entregou os pontos? Não, eu não entreguei os pontos. Eu acho realmente que o Palmeiras pode perder pontos. Inacreditável, porque hoje eu acordei cedo, antes de começar a trabalhar, e concomitantemente eu trabalho, meus amigos, na minha casa. Eu estava assistindo aos programas de televisão e todos, exatamente todos os comentaristas dos programas que eu vi, inclusive até a própria Barba Coelho, disse o seguinte: olha, o Palmeiras não vai perder pontos. Esses próprios que estavam cravando há um tempo atrás o Botafogo como campeão brasileiro, e eu sempre disse, meus amigos, que o Botafogo não iria ser campeão brasileiro, mas o Botafogo tem chances ainda de ser campeão brasileiro, porque eu acho que a tabela do Botafogo é muito fácil. Se você for procurar a tabela, se você for analisar a situação dos times, você vai ver realmente que a tabela é muito fácil, a do Botafogo, e tudo pode acontecer. Eu não entreguei os pontos ainda, vou estar lá amanhã. Se eu tivesse entregado os pontos, eu não ia estar no jogo amanhã, eu não ia estar no jogo no domingo, provavelmente em São Paulo na quarta-feira que vem, caso o Flamengo realmente ainda tenha alguma chance matemática, mas eu vou estar lá porque eu não desisto, eu sou rubro-negro. Mas eu quero te falar uma coisa aí, torcedor palmeirense: o verdadeiro craque do time de vocês chama-se Rodolfo Landim, e o segundo melhor jogador chama-se Marcos Braz, porque a infinidade, a miríade de problemas que eles criaram, a miríade de escolhas equivocadas que eles fizeram, realmente permitiram a vocês que vocês ganhassem alguns títulos esse ano, o que não é nenhum demérito, porque afinal de contas, meus amigos, quem escolheu esse presidente do Flamengo que faz tantas burradas, quem escolheu essa soberba toda fomos nós, os rubro-negros, sócios do clube, apesar de que eu nunca assinalei um X na urna do Flamengo no nome do Landim. Então eu não posso ser responsável direto sobre isso, mas é muita bobagem. Isso é uma visão exclusivista particular do Clube de Regatas do Flamengo, e que na verdade acaba se transformando numa benesse em bônus inacreditáveis para um time muito limitado, que sequer investe em grandes contratações. Quando contrata vem bagre, como o Richard Rios esse ano, vende os melhores jogadores, traz o bagre, como é o caso do Arthur, que a torcida do Flamengo estava até trazendo. Enfim, isso não é um discurso para poder depreciar o Palmeiras. Isso é um discurso realista, é um discurso que vai fazer realmente com que o palmeirense, esse cônscio da realidade, comemore as eleições do Landim, porque foi a partir daí realmente que o Palmeiras foi campeão. Mas é um discurso sobretudo crítico à nossa gestão, que nos põe numa situação. E ontem, na live com o Raul, quando ele disse que realmente, e ninguém pode refutar aqui a importância dele, quando ele disse que o treinador tem que se moldar aos jogadores, e quando nós entendemos que esses treinadores mequetrefes que o Flamengo trouxe ao longo desses anos, sempre trouxeram receitas de bolo, porque são soberbos demais, tal como é o Abel Ferreira, que se acha assim o melhor, ele acha que por ser europeu ele é o melhor. E veja bem que eu não tenho nada contra português, porque a minha família, como eu já falei para vocês, é portuguesa por parte de mãe, então não é nada disso, mas eles são soberbos pra caramba, é uma visão realmente colonialista do que acontece aqui. Então vieram pra cá com receitas de bolo, mas não seguiram ali os preceitos básicos do futebol que foram confirmados ontem pelo Raul na live. E eu não fiquei embasbacado no momento como ele ficou, mas eu tenho certeza que muita gente sim, porque são treinadores que, como eu falei, trouxeram receitas particulares a eles e se negaram a mudar. E o pior de tudo é que o Flamengo demorou pra caramba pra tirar o pior deles todos, que foi o Sampaoli. Porque além de tornar um grupo ineficaz, esse daí ainda desuniu o mesmo, porque ele trabalha para isso, porque ele é um treinador mequetrefe, e o Flamengo demorou pra caramba para reagir. Agora nós estamos aí com o mesmo número de pontos do Palmeiras, tendo que depender da perda
de pontos do pouco para adversários facílimos, que vão entregar, certamente vão entregar. Claro que vão entregar. A esperança era o Cruzeiro, ainda está disputando e conseguir, de uma certa forma, tirar pontos deles. Mas também tem a própria irregularidade do Flamengo, enfim. Eu quero aqui deixar bem claro para você, companheiro palmeirense, tu tá nessa situação aí não é por causa do Abel apenas. Tu tá nessa situação aí não é por causa do Veiga, não é por causa do gol do Zé Rafael, que saiu aí espirrado, não. Você tá nessa situação porque o presidente do Flamengo é o Landim. E eu tenho certeza absoluta disso. E o Landim que assume essa responsabilidade aí, apesar de que tem muitas pessoas que fazem de outros termos, de outros argumentos, de outros fatos, um escudo inabalável, inexpugnável para ele. É isso aí. Então, meu amigo palmeirense, eu quero te mandar um abraço. Não fica chateado comigo não, porque eu sei que você gosta de mim, eu gosto de você. Mas é verdade. Louve o Rodolfo Landim. Se inscreva aí, deixe o seu like. Até mais tarde.